episódio de hoje do AI Talk, que é o podcast oficial da Feira Construir Aí, recebe um expositor que é novo aqui para nós nessa quarta edição. Eu estou falando com a equipe da Scheduler, com o Hilton, que é o CEO, fundador da empresa, e com o Leandro, que é sócio de uma das unidades da empresa também. Sejam muito bem-vindos, uma honra ter vocês aqui e conversar com vocês hoje. Obrigado, Miguel. Nós que agradecemos a oportunidade. É um prazer estar aqui. E para a gente então começar esse nosso bate-papo aqui, né, a gente trazer esse conteúdo para as pessoas, eu quero que vocês apresentem a Scheduler para as pessoas que vão nos assistir, que vão nos ouvir. Conta um pouco para a gente o que é a empresa, há quanto tempo vocês estão no mercado, fala um pouquinho para nós. Legal, muito obrigado pela oportunidade, viu? A Scheduler tem 3 anos de mercado, né? Formada por profissionais com alta bagagem, né? De mercado, trabalhando em construtoras, incorporadoras, empreiteiras, prestadores de serviços, né? O nosso grande foco é a atuação de gestão mesmo de obras. A gente aplica uma metodologia chamada Lean Construction, né? O Lean para poder justamente fazer essa gestão. E essa metodologia acaba sendo utilizada em qualquer tipo de obra e qualquer tipo de empreendimento, né? Quer seja empreendimentos imobiliários, de infraestrutura, empreendimentos industriais, do setor de serviços e por aí vai. Obras públicas, privadas, né? De qualquer tamanho, inclusive, né? Às vezes a construção de uma casa ou a construção de uma indústria gigantesca ou de uma rodovia, né? E a gente criou a empresa lá atrás porque eu tenho uma bagagem muito grande com essa questão da aplicação do Lean, né? Fui uma das primeiras pessoas a utilizar o Lean aqui Explica no para Brasil. gente o que é, Claro, exatamente. legal, bacana. O Lean é uma filosofia de gestão que é originária lá do sistema Toyota de produção da Toyota mesmo, a montadora, né? Lá na década de 40, lá no pós-guerra, lá no Japão, o país precisava se reconstruir e não tinha grandes recursos financeiros, né? E aí eles desenvolveram então uma metodologia para poder fazer bastante com pouco. E aí esse bastante com pouco deu-se o nome de just in time. Então quando a gente escuta falar hoje em dia do just in time, significa o seguinte: você não precisa de grandes lotes, grandes estoques para produzir muitas coisas. Então a filosofia é basicamente o seguinte: sai um carro por vez ali, então você precisa ter estoque para um pouquinho de cada coisa, que era o oposto do que as grandes montadoras faziam na época. Bom, isso foi dando super certo, né, com a Toyota. Ninguém se ligou muito nisso, isso lá na década de 40, até a década de 70. Que aconteceu o quê? A Toyota começou a exportar carro para os Estados Unidos. E aí começou a chegar automóvel de alta qualidade, com preço baixo, perto do que eles tinham no mercado. E aí o mundo se virou para lá: poxa, o que esses caras estão fazendo de diferente, né? Desde então, uma quantidade muito grande de empresas, de consultores e tal, tem ido para o Japão para poder aprender essa metodologia. E aí várias indústrias utilizam, né? Indústrias de, por exemplo, o Lean é utilizado no agro, é utilizado em gestão de hospitais, é utilizado no setor de serviços e é utilizado também no setor de construção civil. E na construção civil a gente chama de Lean Construction, ou construção enxuta. Isso veio na década de 90, né? Então, começou lá na década de 40 no Japão, na década de 90 que veio a questão do Lean na construção civil. E aí, no Brasil, foi mais assim por final dos anos 90, e eu fui um dos primeiros. Eu tive a sorte de ser uma das primeiras pessoas a trabalhar com isso aqui. E acabei me especializando, fui fazer doutorado, pós-doutorado fora do país nesse tema. E nós aqui, né, eu junto com o Leandro, a gente foi desenvolvendo a nossa carreira profissional em grandes empresas, sempre aplicando a questão da metodologia do Lean. E é muito legal, porque assim, é algo que você precisa basicamente de baixo investimento. Basicamente precisa do quê? Precisa de pessoas para poder acreditar no processo. Então não precisa de um grande software, não precisa de um computador super avançado, nada. É realmente um sistema de gestão onde você aplica junto com as pessoas. E voltando de novo para essa questão do Lean Construction, né? A gente vai muito no cerne da questão ali, que é no canteiro de obras mesmo, né? Ter uma gestão melhor da obra para que possa eventualmente reduzir prazo, reduzir custo,
construir com maior qualidade e, de novo, né, tudo isso custando menos do que o processo tradicional. Tem esse foco muito grande na eficiência, então é isso que a gente busca com o modelo de gestão, né? Como o Wilton colocou, é uma filosofia que se aplica em qualquer setor e a gente vem desenvolvendo isso em diversos clientes focados na construção civil, né? Buscando uma redução de custo, uma redução de prazo, principalmente, e começa no canteiro, mas isso acaba atingindo todas as áreas da empresa, né? Então a gente vem fazendo também em alguns clientes o que a gente chama de Lean Office, que é justamente aplicado nas áreas de apoio da obra, de orçamento, planejamento, com projetos. A gente tem um trabalho muito legal sendo feito também. Então esse tem sido o nosso dia a dia e um grande diferencial da empresa e dos profissionais que estão lá, como o Wilton comentou, é a experiência que nós temos. Eu brinco com ele, né, que sempre estivemos do outro lado, sempre atuamos em grandes construtoras. Eu ocupei por muito tempo a cadeira de diretor de engenharia e de obras, então a gente quer pegar toda essa experiência que nós temos, com esse diferencial que o Wilton tem da academia, de fato é um especialista no tema, né, como ele falou, com mestrado, doutorado, pós-doutorado, ficou 2 anos na Finlândia estudando o tema. Sim. E a gente vem aplicando isso em diversas construtoras de todos os portes, né? Isso é aplicável a construtora de pequeno porte e também as grandes construtoras. Por exemplo, isso que você comentou, toda essa explicação que você deu, de tudo que vocês, desse nicho que vocês estão atuando, que é algo bem específico, como que é a adesão nas construtoras? Elas já se deram conta de que existe essa possibilidade, de que isso realmente transforma ali o dia a dia da obra, do canteiro de obras? Como que é isso? É um trabalho que demanda tempo, Marina. É uma mudança de cultura. A gente sempre coloca isso. Mas os resultados aparecem muito rápido. Então isso acaba, de uma maneira direta, influenciando e ajudando toda a equipe, né, a perceber valor naquilo que é proposto. Sim. Então isso ajuda bastante, né, Wilton? Sem dúvida. E é algo que é legal, porque vai desde o chão de obra, que a gente fala, do operário, até o CEO das empresas, né? Muitas vezes algumas pessoas estão antenadas e falam, poxa, eu estou com um problema, que meu prazo de construção está muito alto, ou meu custo de construção está muito alto, eu preciso reduzir. Muitas vezes as pessoas nos procuram. E é engraçado que a gente tem, às vezes, aderência com algumas empresas de um engenheiro de uma obra que nos conhece e indica para a empresa para poder fazer essa implementação. O risco é muito baixo, né? Porque basicamente não tem grandes investimentos para fazer. Então, assim, a questão da penetração do Lean dentro da empresa acaba ajudando muito na própria divulgação das coisas, né? E, assim, é algo testado em vários setores, né? Então, não é algo que a gente fala assim, poxa, será que isso vai dar certo ou não vai? A gente sempre brinca o seguinte, a única certeza que a gente tem é que vai dar certo. O tamanho do quanto vai dar certo é que vai variar. Pode ser 1%, pode ser 1000% aquilo que vai melhorar. Como o Lean vai muito na questão do eliminar desperdícios, ele elimina tudo aquilo que não agrega valor e que realmente você pode descartar. Isso por si só já gera uma economia absurda. Então, um exemplo. Você tem uma construtora, você tem uma rotina de reuniões extensas. Cara, tá fazendo sentido? Ter isso, né? Quanto está custando essa reunião com tantos gerentes, tantos engenheiros? Isso. Você vê, então entra inclusive nesse ponto, as pequenas coisas. Te dou um outro exemplo. Às vezes a gente passa em canteiros de obra, na rua, no lugar, você vê lá uma pessoa trabalhando e uns 15 do lado olhando. Assistindo. Né? E aquilo é muito comum de acontecer e não é só na rua não, dentro dos canteiros também acontece muito. O pessoal raramente para medir. Pô, mas quanto que está me custando aquilo? Por que aquilo está acontecendo? Então a gente vai no X da questão ali. Como que eu resolvo isso? Sim. Como é que eu vou providenciar que tenha material no tempo certo, que a mão de obra esteja ok, que o local lá esteja desimpedido para poder trabalhar, para que quando as pessoas comecem, elas produzam na sua melhor eficiência. Sim. Né? E vocês oferecem um sistema, uma consultoria? O que a construtora, por exemplo, recebe da Scheduler? Ótima pergunta. A gente é um grupo, a gente atua num ecossistema amplo, né? Então a gente está aqui com o Leandro, a gente atua
também numa questão de fazer o gerenciamento de uma obra. A gente tem também como vertente a questão da própria consultoria em si, né? Que a gente entra dentro das empresas para fazer esse tipo de trabalho. Então, o que o cliente recebe no final do dia, né? Os processos já são os da empresa. A gente toma muito cuidado de não chegar com o pacote pronto, porque eu estaria começando do zero e eu nem conheço o cliente ainda. E tem, desculpa te interromper, a questão da cultura que a gente comentou. E nada mais fácil para uma implementação, você entender qual é a cultura da empresa, avaliar o que já existe, o que funciona, o que não funciona para continuar. E vocês conseguem se adaptar a isso, o que já Totalmente. existe, por exemplo, numa construtora. Totalmente. Tanto que o nosso primeiro trabalho é fazer o famoso diagnóstico, né? A gente vai na empresa, avalia o que está, porque tem muita coisa que está funcionando bem. Sim. A gente vai lá, avalia e pensa, dentro da essência do Lean, o que poderia ser melhorado Otimizado. dentro daquela... Exatamente, otimizado. E a gente propõe o famoso plano de ações, né? Poxa, poderia ser assim, assim, assim. E aí vem a parte mais importante, né? Porque fazer plano de ações e fazer diagnóstico não tem muito segredo aí. Vem a questão da implementação. Aí é onde a gente entra a fundo com o nosso Implementando, expertise, né? acompanhando, né? De quem já sentou na cadeira daquele diretor, daquele sócio, daquele engenheiro. Sabe onde está o Sabe gargalo, onde está né? o gargalo, sabe quais são os desafios, entende muito bem quando a equipe traz as duas. Poxa, mas isso aqui na minha empresa não funciona. Cara, a gente já fez. Nós já passamos por 100 canteiros de obras. Atualmente temos 30 canteiros de obras rodando com a consultoria. Temos empresas que estão entre as maiores do Brasil, que já passaram por nós, listadas na Bolsa. Temos o pequeno construtor do interior que está começando, tem uma obra ali, está desenvolvendo o modelo de gestão, né? Hoje teve um visitante aqui da feira que conversou conosco nesse sentido. Ele falou, cara, a hora para eu entrar é agora. Eu estou começando, quero implantar o modelo de gestão na minha empresa, eu preciso do apoio de alguém com expertise de vocês. Sim. Então esse é um diferencial da nossa empresa. Bacana. E o que vocês percebem, por exemplo, se a gente for elencar aí 3 problemas, 3 gargalos que a Scheduler resolve, o que vocês elencariam no top 3 aí? Ótima pergunta também. O top 3, sem dúvida, redução de prazo. E aí, só a redução de prazo eu faço um parênteses, né? Ou é redução, ou às vezes as consultoras têm dificuldade de cumprir o prazo que Sim. promete para o cliente. Então, é cumprir o prazo e reduzir. O segundo é custos, né? Hoje a gente vive um modelo de mercado que as margens são muito apertadas. Então, qualquer desvio te leva ou para o precipício ou para o topo da montanha, né? Então, prazo, custo. E o terceiro é qualidade. É o que eu falo, né? Você acaba tendo algo mais barato, mais rápido e com uma qualidade melhor. Então, na questão do prazo, a gente atua muito em gestão de cronogramas, em fazer essa implementação, as rotinas de longo prazo. Rotinas médio de prazo, reunião mais efetivas, né? sem dúvida. Da parte de custos, essa questão do olhar do orçamento, as oportunidades que tem de redução, por aí vai. E na questão de qualidade, até pelo expertise nosso, essa é uma vantagem, né, de ser uma consultoria. Como a gente visita muitos clientes, a gente atua, a gente consegue ver o que tem de bom de cada um que a gente pode, de repente, agregar para os outros. E o de errado também, né? Não Sim, faz isso, claro. porque a gente está vendo que está dando de errado. Então é legal isso que muito cliente pede para a gente, justamente esse... Gosto da visão de vocês, porque vocês têm a visão do mercado como um todo. E a gente atua, como o Hilton falou, em todas as áreas da empresa, né? Então, se a gente está rodando no canteiro, vê uma situação relacionada à qualidade, uma situação relacionada à segurança, a gente vai sempre pontuar, né? Essa é a diferença de ter profissionais experientes que já atuaram como em construtoras, né? Apoiando todo esse suporte. Tem uma atuação muito importante, que é na parte de logística também, né? Um dos pilares do nosso trabalho. Então, olhar todo o sistema de abastecimento durante a obra, entrando no detalhe de equipamento, quantidade de equipamento, posição de equipamento, é algo que a gente atua bastante. Então, por isso que o Hilton comentou que o resultado, ele não tem um padrão, uma métrica, vai variar muito em função daquilo que a gente encontra e principalmente do quanto a empresa está disposta a de fato mudar. Isso é bastante importante. Se a pessoa está enxergando ali realmente oportunidade,
A gente faz esse trabalho de mudança de cultura, de fato, como foi falado anteriormente, porque a gente precisa implementar essas rotinas novas, né, esse olhar diferenciado, com foco na redução de desperdício, em toda a equipe. Vai lá desde o pessoal da produção mesmo, o pedreiro, o servente, o almoxarife ali da obra, que é uma pessoa muito importante, o mestre de obras, até na alta gestão, na diretoria, no CEO. E trazendo agora aqui para nossa realidade aqui, né, que a gente vive essa verticalização de forma tão intensa, né? Esse ano a gente trouxe como tema da feira, inclusive por conta de tudo que acontece na nossa região, o tema verticalização. E eu queria entender, né, e saber o que significa para a Scheduler a verticalização. Eu falei que a gente tem 3 anos aqui atuando no mercado, né? Os nossos números são muito legais até agora, né? A gente realmente tenta fazer um trabalho de alto nível, alta qualidade. A gente atende alguns clientes que hoje atuam em empreendimentos de múltiplos pavimentos que a gente fala, né? Então, 50 andares, 60 andares e tal. A gente atua bastante, por exemplo, no mercado de Goiânia, aqui na região, né? A gente tem a Embraed como uma empresa que é referência aqui na região, com empreendimentos também de alto padrão, de múltiplos pavimentos, né? E eu também queria comentar que hoje a gente atua como consultoria numa das maiores obras do Brasil em andamento. É um empreendimento de um VGV de quase 6 bi de reais na cidade de São Paulo, né? Um empreendimento bastante complexo, feito num prazo super desafiador e que o cliente fez questão que nós estivéssemos lá pela nossa capacidade de poder ajudá-lo a poder cumprir aquilo, né? E é importante porque você fala dessa questão da verticalização, né? A gente atua em todo tipo de obra, de novo, né? Infraestrutura, por aí vai. Sim. E tem, obviamente, seus desafios, né? Você levar material lá com 100 metros de altura é diferente de levar com 15, por aí vai. E a gente percebe, às vezes, tem obras de uma casinha, fazer casa é fácil, tal. Toda obra tem sua complexidade, né, pessoal? A grama do vizinho é sempre mais verde, a gente comenta, né? Mas todo tipo de obra tem sua complexidade. Agora, a verticalização tem isso. O Leandro comentou da parte de logística, do como pensar, né? Porque qualquer erro que você cometer vai te custar muito caro, porque vai ser um efeito acumulado, tipo a bola de neve, né? Então, para a gente, a questão da verticalização é fundamental o como você planeja bem aquilo, porque se sair bem pensado, vai ajudar muito depois a ter uma execução mais tranquila. Começar com uma antecedência muito grande, né? Algo que a gente defende muito junto aos nossos clientes, né? Foi algo que uma bandeira que eu sempre levantei ao longo da minha carreira profissional, é isso. A obra não começa no dia 1 da obra. A obra tem que começar muito antes, né? Então tem todo o desenvolvimento de projetos, as soluções de engenharia, esse plano logístico, né? É muito comum nos depararmos com obras que chega lá, o engenheiro recebe as plantas no dia que está começando a obra, chegando junto com máquina, tendo que contratar os serviços, né? E aí com a verticalização, isso fica ainda mais importante, você antecipar todas essas etapas. E as obras vêm crescendo também quando a gente fala em tamanho de obra, volume de obra, o VGV, que é o valor geral de venda, que é quanto custa aquele empreendimento. Então, é mais um motivo para você ter boas pessoas, bons profissionais te apoiando, né? A consultoria, de fato, ela gera muito valor para os clientes. Quando a gente tem a oportunidade de fazer esse primeiro contato, seja através do diagnóstico que a gente faz no início, seja nos primeiros meses ali, os clientes já percebem o valor ali que a gente agrega para redução de custos. Certo. Então deixa aqui para as pessoas que estão nos vendo, como entrar em contato com vocês, aonde encontrar vocês, as redes sociais. Legal. Só fazer um comentário antes, que você também falou em relação a que somos parceiros novos aqui de vocês, né? De fato, é o primeiro ano que a gente está participando aqui como expositor, né? Já viemos outras vezes, porque o estado de Santa Catarina tem, de fato, ganhado uma relevância grande no nosso portfólio, né? Como tu comentou, a Embraed, que é uma das grandes construtoras que tem aqui, é cliente nossa já há bastante tempo, e a gente vem aumentando esse portfólio. E nós aproveitamos a feira aqui para fazer 2 lançamentos também, né? O primeiro, quais são eles? O Wilton não comentou, mas ele também é autor de livro, ele escreveu um livro a respeito desse tema, né? Que estava até então
Sim. pré-lançamento, e ele fez o lançamento oficial aqui na Que feira. bacana. E nós estamos com uma nova unidade de um negócio que também é o gerenciamento. Então a gente vem atuando nos últimos anos com foco na consultoria, na implantação nas construtoras, e agora com o gerenciamento a gente começa a atuar outros segmentos, né? Além da construção civil, a gente já atua com obras de infraestrutura, mas a gente amplia o leque para outro tipo de cliente corporativo, uma indústria que está fazendo uma ampliação da obra ou que está fazendo uma construção e não tem uma engenharia robusta para acompanhar aquilo, a gente vai fazer esse tipo de serviço, e também os incorporadores que terceirizam a construção para um outro parceiro. Isso é bastante comum no nosso universo da incorporação imobiliária, né? Poxa, eu quero só incorporar e vou contratar uma construtora. E aí a gente dá esse apoio, sendo o olhar do investidor, o olhar do dono, da incorporadora, Sim, do incorporador. sim. Então a unidade de gerenciamento também a gente está fazendo o lançamento Tá aqui na disponível feira. agora também. Legal, isso aí. Perfeito. E aí para entrar em contato conosco, Isso, para entrar em contato tem o site, né? www.scheduler.com.br, no Instagram, @schedulergerenciamento, no LinkedIn, Scheduler Construction Experts, que é a nossa logomarca aí. E tem também, obviamente, me procura lá no LinkedIn, ou o Leandro. Posso deixar o WhatsApp aqui também? Claro, pode O deixar. WhatsApp é o 11 99247 5540. Entre em contato, será um prazer conversar E o com seu vocês. livro está disponível O livro está aonde? disponível também no site do Clube de Autores. No nosso site também, scheduler.com.br, tem lá o link. Tem também na Amazon. O livro chama Lean Construction e Planejamento na Prática. Perfeito. Tem bastante opção para quem Sim, quer muito saber legal. mais sobre o assunto, entender melhor também sobre a empresa. Perfeito. a gente tem atuado também, né, dentro da consultoria, mas a gente já oferece isso fora com alguns treinamentos também, capacitação das pessoas. Então no site também tem alguns treinamentos Que específicos lá também. Então tem bastante coisa. A gente tem se conectado de várias maneiras aí com os nossos clientes. Perfeito. É bom a gente oferecer essas opções, essas variedades, porque a gente sabe que o setor é muito amplo, né? Então, tendo tudo isso, tu consegue atender o público em geral É da verdade. construção. Obrigada pela participação de vocês. É muito bom trazer assuntos, esses temas diferentes, né? Claro, Com especialistas, para que a gente consiga trabalhar em detalhes, trazer nesse tempinho que a gente conversa aqui o maior número de informações possíveis para ajudar o arquiteto, o engenheiro, o construtor. Então, foi bem esclarecedor. Muito obrigada. Agradeço demais. Obrigado Muito pelo espaço, você. Rodrigo. Um grande abraço. E se você quer compartilhar esse conteúdo com os profissionais do setor, acesse o nosso canal no YouTube, o Feira Construir Aí, e também o nosso canal no Spotify, o Aí Talk. Nos vemos no próximo episódio.